Com os deuses de Marte, Edgar Rice-Burroughs nos empurra mais uma vez para as areias escarlates e céus alienígenas de Barsoom, retomando a história de John Carter com a urgência feroz da carga de um guerreiro. Depois de anos longe, Carter é misteriosamente devolvido ao mundo moribundo de Marte apenas para se encontrar em uma terra de segredos antigos, criaturas mortais e um perigo que ameaça o coração das maiores civilizações de Barsoom. Dos templos sinistros de falsos deuses ao deserto selvagem de terras desconhecidas, Carter deve lutar não apenas por sua vida, mas para libertar um povo escravizado pelo engano. O Rogues combina alta aventura, romance e imaginação sem limites em um conto implacável, onde cada cliffhanger leva o herói e o leitor mais fundo no perigo. Em meio a desertos escaldantes e cidades estranhas, um soldado de dois mundos deve mais uma vez testar os limites da coragem, lealdade e amor. Capítulo I. Os Homens Planta. Foi em uma noite clara e fria no início de março de 1886, enquanto eu estava no penhasco diante de minha cabana com vista para o Hudson cinza e silencioso como se fosse o fantasma de um rio morto que mais uma vez sentia a atração irresistível de meu amado Marte, o deus da terra. Por 10 longos e solitários anos, levantei meus braços para os céus, implorando aquele poderoso planeta que me devolvesse ao meu amor perdido. Desde aquela outra noite de março de 1866, quando eu estava do lado de fora da caverna no Arizona, onde meu corpo terreno jazia imóvel na aparência da morte, eu não sentia tão fortemente a estranha convocação da estrela vermelha. Com os braços erguidos para Marte, orei pelo retorno daquele poder misterioso que 2 vezes me levou através da imensidão do espaço. 1000 noites em 10 anos cansativos eu havia feito a mesma oração, mas esta noite havia algo diferente, algo inevitável. Uma súbita onda de náusea tomou conta de mim, meus sentidos cambalearam, meus joelhos cederam e eu me lancei para a frente à beira do penhasco. Em um instante, minha mente clareou e a memória voltou correndo o horror vívido daquela caverna fantasmagórica do Arizona, a mesma paralisia dos músculos, a mesma consciência terrível de uma ameaça invisível rastejando no escuro. Ouvi novamente o farfalhar e os gemidos baixos da coisa assustadora que me perseguia ali, e com toda a força de vontade desesperada lutei mais uma vez contra o estupor antinatural. Então veio o estalo agudo, como a separação de um fio esticado, e eu fiquei nu e livre ao lado da forma fria e sem vida que tão recentemente latejava com o sangue quente de John Carter. Mal olhando para aquele corpo imóvel, levantei meu olhar novamente para Marte e estendi minhas mãos em direção a seus raios ardentes e esperei. A espera foi breve. No batimento cardíaco seguinte, fui arremessado para fora com a velocidade do pensamento no vasto vazio negro. Por um instante, soube novamente o frio impensável e a escuridão absoluta que sentira 20 anos antes. Então meus olhos se abriram em outro mundo. Um sol escaldante batia por uma pequena brecha no dossel de uma floresta poderosa. Por um momento, o terror tomou conta de mim. A cena era tão diferente de tudo que eu conhecia em Marte que temi ter sido arremessado por um destino cruel para alguma estrela alienígena muito além do sistema solar. Deitei-me em um gramado de veludo de lâminas carmesim e parecidas com grama. Ao meu redor erguiam-se árvores de estranha beleza, seus imensos galhos pesados com flores enormes, seus galhos vivos com criaturas brilhantes e silenciosas que eu só poderia chamar de pássaros, embora nenhuma imaginação terrena jamais tivesse concebido tais formas. A vegetação se assemelhava em parte aos gramados dos marcianos vermelhos ao longo dos grandes cursos d'água, mas nunca tinha visto tais árvores ou tais criaturas. E além deles, brilhando sob o sol, estendia-se uma vasta extensão de mar azul, a visão mais não marciana de todas. Levantando-me, lembrei-me instantaneamente de minha primeira tentativa de andar em Marte. A gravidade mais leve e o ar rarefeito davam tão pouca resistência que meus músculos nascidos na terra me traíram. O simples ato de ficar de pé me jogou vários metros no alto e me fez esparramar de cara na grama vermelha. No entanto, esse acidente me deu esperança. Talvez, afinal, eu ainda estivesse em Marte apenas em alguma região desconhecida e não visitada de sua vasta extensão. Em 10 anos no planeta, explorei apenas uma pequena parte de sua superfície. Indo da minha própria falta de jeito, rapidamente me ajustei às condições familiares e segui em frente, descendo uma encosta suave em direção ao mar. O lugar me surpreendeu. A grama era tão plana e cortada quanto o melhor gramado inglês, as árvores cuidadosamente podadas a uma altura uniforme de 15 pés, dando a toda a floresta a aparência de um vasto salão com um teto alto e verde. A ordem e o cultivo me convenceram de que eu havia entrado no domínio de uma raça civilizada. Como príncipe da casa de Tardos Moors, eu poderia esperar, quando os encontrasse, cortesia e proteção. As próprias árvores eram uma maravilha. Seus troncos eram colossais, alguns com 30 metros de diâmetro, e suas alturas imponentes se perdiam na folhagem densa muito acima, além da vista.
Suas superfícies lisas e polidas brilhavam como o acabamento de um piano americano. Alguns eram pretos como ébano, outros brancos como porcelana, outros ainda brilhavam em tons de azul, carmesim, amarelo dourado ou violeta mais profundo. E assim como os troncos brilhavam com todos os matizes, a folhagem também era brilhante e variada, enquanto as flores se agrupavam espessas sobre os galhos em cores que nenhuma língua humana poderia nomear, flores que poderiam desafiar até mesmo a fala dos deuses. Quando me aproximei da borda da floresta, a cena diante de mim mudou. Entre o bosque e o mar aberto estendia-se um prado amplo e nivelado e, quando saí da sombra das árvores, uma visão me atingiu que afastou todos os pensamentos de poesia e beleza de minha mente. À esquerda, o mar se estendia infinitamente em direção ao horizonte, em frente, sua margem mais distante estava escondida em uma linha escura e incerta. À minha direita, um vasto rio largo, plácido e majestoso fluía entre margens escarlates e desaguava no mar calmo. A alguma distância rio acima erguiam-se penhascos imponentes, íngreme-se perpendiculares, e parecia que o próprio grande rio saía diretamente de sua própria base. Mas não foi a grandeza da natureza que fixou minha atenção, nem a glória do mar e do rio. Era a visão de uma vintena de seres estranhos movendo-se lentamente pelo prado perto da margem do rio. À primeira vista, eles pareciam quase masculinos em forma, embora grotescos e distorcidos, diferentes de tudo o que eu já havia encontrado em Marte. O maior deles tinha de 10 a 12 pés de altura quando ereto, seus torsos e pernas proporcionados como os dos homens. No entanto, seus braços eram outra questão, apêndices curtos e sinuosos que se contorciam como serpentes, movendo-se com as ondulações flexíveis da tromba de um elefante, como se não tivessem osso totalmente, ou talvez contivessem uma estrutura vertebral como uma coluna vertebral em vez de membros verdadeiros. Escondido atrás do tronco maciço de uma árvore próxima, observei uma das criaturas se aproximar, engajada no que parecia ser sua tarefa comum: passar as mãos de formas estranhas sobre a superfície do pasto, embora com que propósito eu ainda não pudesse imaginar. Quando se aproximou, eu o vi claramente e, embora mais tarde eu me familiarizasse mais com sua espécie, aquela primeira visão foi suficiente para gelar o sangue. Se eu estivesse livre para fugir, nem mesmo o mais rápido aviador da Marinha Helomética poderia ter me levado longe o suficiente, rápido o suficiente, para escapar do meu horror. O corpo sem pelos da coisa era de um azul medonho, quebrado apenas por uma faixa branca circundando seu único olho saliente, um olho sem pupila, íris ou cor, branco morto por toda parte. Seu nariz não era nenhuma característica verdadeira, mas um buraco irregular inflamado no meio de seu rosto vazio, como um ferimento de bala ainda cru e aberto. Abaixo dessa cavidade repugnante estendia-se uma carne lisa e intacta, a coisa não possuía boca que eu pudesse ver. Exceto pelo rosto, a cabeça estava coberta por uma juba emaranhada de cabelos pretos de 8 a 10 polegadas de comprimento. Mas cada fio era grosso como uma linhoca, e quando o couro cabeludo da criatura se mexia, a massa terrível se contorcia como se estivesse viva, cada fio uma coisa separada com vontade própria. Do pescoço para baixo, o corpo era perturbadoramente humano, simétrico na forma, as pernas bem formadas, os pés largos e planos, embora monstruosamente grandes, 1 metro do calcanhar aos pés. Então aprendi o propósito de seu estranho movimento através do gramado. Pois, enquanto tateava a grama com seus apêndices semelhantes a mãos, suas garras cortavam as lâminas tenras, que então sugavam para pequenas bocas escondidas nas palmas das mãos, puxando o sustento através de gargantas semelhantes a braços. Nem esse horror foi completo. Uma longa cauda, de 1,80 m de comprimento, estendia-se de sua espinha redonda e grossa na raiz, mas achatada em uma ponta fina e semelhante a uma lâmina que se arrastava em ângulo reto com o solo. O mais terrível de tudo eram as duas pequenas réplicas de si mesmo que pendiam de suas axilas, cada uma com cerca de 15 centímetros de comprimento. Eles estavam pendurados suspensos por hastes delgadas que cresciam do topo de suas cabeças até a carne do adulto. Se eles eram descendentes ou apenas partes do mesmo organismo, eu não conseguia adivinhar. Enquanto estudava essa monstruosidade, o resto do rebanho se alimentava mais perto de mim e vi que, embora muitos carregassem as pequenas réplicas, nem todos o faziam. Os filhotes variavam em tamanho de botões fechados com apenas 1 polegada de diâmetro a miniaturas totalmente desenvolvidas de 10 a 12 polegadas de comprimento. Alguns filhotes desapegados, não maiores do que aqueles que ainda se agarravam aos pais, moviam-se livremente entre o rebanho, enquanto os adultos crescidos se elevavam sobre eles como guardiões. Por mais grotescos que fossem, eu ainda não conseguia decidir se eram perigosos.
Eles não pareciam feitos para o combate, e eu estava prestes a sair do esconderijo para testar sua reação à presença de um homem quando meu impulso precipitado foi interrompido. Da direção dos penhascos à minha direita veio um gemido selvagem e estridente. Instantaneamente, todo o rebanho se virou para o som e, no mesmo momento, todos os fios de cabelo em forma de verme em suas cabeças se ergueram, rígidos como lanças. Foi então que entendi a verdade não eram fios de cabelo, mas as 1000 orelhas sensíveis dos homens planta de Barson, os últimos descendentes terríveis daquela primitiva árvore da vida. Instantaneamente, todos os olhos se voltaram para uma figura enorme que era claramente o líder do rebanho. Da boca colocada na palma de uma de suas mãos saiu um ronronar estranho e latejante. Imediatamente ele correu em direção ao penhasco, o resto das criaturas saltando atrás dele. Sua velocidade e maneira de movimento eram surpreendentes, eles saltavam 20 ou 30 pés de cada vez, como cangurus. Eles estavam quase desaparecendo de vista quando me ocorreu seguir. Deixando a cautela de lado, corri atrás deles, meus saltos me levando ainda mais longe do que os deles, pois a força de um corpo nascido na Terra, testado contra a gravidade menor e o ar mais rarefeito de Marte, produziu resultados extraordinários. O caminho deles levava direto para a nascente do rio na base dos penhascos e, ao me aproximar, encontrei o prado repleto de pedregulhos, há muito arrancados dos penhascos acima pelo tempo e pelo clima. Escondido entre essas rochas, eu estava perto da perturbação antes que a cena se revelasse em todo o seu horror. Do topo de uma grande pedra, vi os homens planta reunidos em torno de um pequeno grupo de 5 ou 6 marcianos verdes. Agora eu tinha certeza, sem sombra de dúvida, de que estava de fato em Marte, pois diante de mim estava a raça selvagem que assombra o fundo do mar vazio e as cidades em ruínas deste mundo moribundo. Os machos gigantes elevavam-se em sua majestade sombria, suas presas reluzentes subindo de mandíbulas maciças quase até ao centro de suas testas, seus olhos esbugalhados de modo a ver em todas as direções sem virar a cabeça, suas estranhas orelhas em forma de antena brotando de suas sobrancelhas e seu segundo par de braços ramificando-se a meio caminho entre o ombro e o quadril. Mesmo sem suas peles verdes brilhantes e os ornamentos tribais que usavam, eu os teria conhecido instantaneamente, pois nenhum outro ser em todo o universo poderia ser confundido com eles. Havia 2 homens e 4 mulheres no grupo, seus ornamentos marcando-os como membros de diferentes hordas, algo que me intrigou profundamente, pois as tribos verdes de Barsoma estão sempre em guerra umas com as outras. Nunca, exceto uma vez, quando o poderoso Tars Tarkas de Tarku uniu 150 mil guerreiros para atacar Zodanga e resgatar Dejatoris, eu tinha visto membros de hordas rivais lutarem lado a lado. No entanto, aqui estavam eles, de costas um para o outro, olhando maravilhados e aterrorizados para um inimigo comum. Cada um carregava espada longa e adaga, embora nenhuma arma de fogo estivesse à vista, caso contrário, os monstruosos homens-planta teriam se saído muito pior. Então o líder do rebanho atacou, e seu método de ataque foi tão estranho quanto mortal. Claramente, os marcianos verdes nunca haviam encontrado nada parecido. A criatura saltou para frente até que uma dúzia de metros o separasse de suas vítimas, então se lançou no ar como se quisesse pular sobre suas cabeças. Sua cauda pesada balançou alto e, ao passar por cima, ele a derrubou com um único golpe esmagador que quebrou o crânio de um guerreiro como uma casca de ovo. O resto do rebanho circulou com velocidade desconcertante ao redor do grupo condenado, seus saltos terríveis e gritos estridentes e ronronantes semeando confusão. 2 atacaram ao mesmo tempo, saltando de ambos os lados, suas caudas batendo em suas presas. Mais 2 marcianos caíram, sem vida, sobre a grama escarlate. Agora restavam apenas um guerreiro e 2 mulheres, e parecia que suas mortes aconteceriam em instantes. Novamente 2 homens-plantas saltaram, mas desta vez o guerreiro, ensinado pela matança dos últimos minutos, ergueu a espada em prontidão. Com uma única raspagem, ele dividiu um atacante do queixo à virilha. No entanto, o outro acertou em cheio sua cauda, deixando as 2 mulheres marcianas esmagadas imóveis. Sozinho, o guerreiro viu seus companheiros mortos e todo o rebanho correndo contra ele. Com a coragem feroz de sua raça, ele os enfrentou de frente, sua espada longa girando em golpes que eu havia assistido muitas vezes em suas batalhas intermináveis uns com os outros. Cortando e cortando, ele abriu caminho através dos monstros que atacavam, então começou uma corrida desesperada em direção à floresta próxima, onde esperava encontrar segurança. Seu curso levou em direção à parte da floresta que pressionava contra os penhascos, atraindo a luta para mais longe de onde eu estava agachado. Enquanto eu observava a magnífica luta que ele travou contra probabilidades desesperadoras, a admiração cresceu dentro de mim. Fiel à minha natureza, agi mais por impulso do que por pensamento.
Em um instante, saltei do meu esconderijo e saltei em direção aos marcianos caídos. Alguns grandes saltos me levaram aos cadáveres e, em outro suspiro, eu estava correndo novamente, desta vez com uma poderosa espada longa na mão. A velha sede de sangue da batalha surgiu através de mim, uma névoa vermelha encheu minha visão e senti meus lábios se curvarem no sorriso sombrio que sempre vinha a mim na alegria do combate. Eu não estava nem um momento cedo demais. O guerreiro solitário havia sido alcançado antes de chegar à metade da distância até as árvores, e agora ele estava de costas contra uma pedra enquanto o rebanho gritava e sibilava ao seu redor. Com os olhos fixos em suas presas, eles nunca notaram minha aproximação silenciosa. Então eu estava entre eles, minha espada brilhando, e 4 dos monstros estavam mortos antes mesmo de saberem que eu estava lá. Por um instante, eles vacilaram diante da fúria do meu ataque e, naquela breve pausa, o guerreiro verde aproveitou a chance. Saltando para o meu lado, ele atacou para a direita e para a esquerda com golpes arrebatadores como eu tinha visto igualado apenas uma vez antes em toda a minha vida. Sua lâmina se movia em grandes arcos circulares, tecendo uma figura 8 ao seu redor, nunca cessando até que ninguém permanecesse vivo para se opor a ele. Carne, osso e metal se separaram diante de sua espada como se não fossem mais do que ar. Enquanto pressionávamos a matança, acima de nós erguia-se aquele grito estranho e penetrante que eu ouvira uma vez antes, o chamado que convocou o rebanho para o ataque. De novo e de novo ecoou, mas estávamos muito assediados pelas criaturas ferozes ao nosso redor para sequer olhar para sua fonte. Caudas poderosas chicoteavam com raiva cega, garras de navalha varriam nossos membros e um xarope verde fétido como o lodo que escorre de uma lagarta esnagada nos respingava da cabeça aos pés. Cada golpe de nossas espadas longas trazia novos jatos do fluido lento que servia a esses homens planta no lugar do sangue. Uma vez que todo o peso de um dos monstros me levou ao chão, suas garras afundando profundamente em minhas costas enquanto lábios molhados pressionavam as feridas, bebendo avidamente do sangue da minha vida. Ao mesmo tempo, outro bruto se lançou contra minha garganta pela frente enquanto mais 2 me chicoteavam com suas terríveis caudas. O guerreiro verde foi pressionado, mas quando viu meu perigo, ele se libertou de seus agressores e com um único golpe varreu a fera de minhas costas. Aliviado daquele peso esmagador, despachei rapidamente os outros. Juntos, colocamos nossas costas em uma grande pedra, forçando as criaturas a atacar do chão, onde tínhamos todas as vantagens. Um por um, eles caíram diante de nós, até que de repente o lamento do chamador invisível gritou novamente acima de nossas cabeças. Desta vez eu olhei para cima. Sobre uma saliência estreita no alto do penhasco estava uma figura estranha, gritando seu sinal, uma mão acenando em direção à foz do rio como se convocasse ajuda, a outra gesticulando furiosamente em nossa direção. Segui seu olhar e meu coração afundou. Da floresta, do rio e da planície distante, 100 figuras saltitantes vieram correndo em nossa direção, os mesmos horrores que acabamos de lutar, e com eles monstros novos e mais rápidos que saltavam pelo gramado escarlate, às vezes eretos, às vezes correndo de 4. Será uma grande morte, disse ao meu companheiro. Veja. Ele lançou um rápido olhar para a horda que se aproximava e sorriu. Podemos pelo menos morrer lutando, e como os guerreiros deveriam, John Carter respondeu a ele. O som do meu nome em seus lábios me assustou, e eu me virei maravilhado. Diante de mim não estava nenhum estranho, exceto o maior de todos os homens verdes, o estadista mais perspicaz, o general mais poderoso de Barsum e meu amigo leal, Tar Starkas, de Dak de Tar. Capítulo 2. Uma batalha na floresta. Não houve tempo para saudações. Cercados pelos cadáveres de nossos inimigos grotescos, vimos novas hostes chegando ao vale de todos os lados, atraídas pela convocação misteriosa do arauto acima. Venha, gritou Tarstarcas. Para os penhascos. Aí está nossa única chance. Talvez possamos encontrar uma caverna ou saliência estreita, onde 2 guerreiros possam resistir para sempre a essa ralé. Lado a lado, corremos pela grama escarlate. Reduzi minha velocidade para não me distanciar do meu companheiro mais lento. Entre nós e os penhascos havia 300 metros de terreno aberto e, além deles, a esperança de algum refúgio defensável. Mas a horda estava ganhando rapidamente. Vá em frente, Tarstarcas gritou. Encontre o abrigo de que precisamos. Foi um bom conselho. Se eu pudesse nos garantir um lugar de defesa, momentos preciosos seriam ganhos. Invocando cada grama de força em meus músculos terrenos, saltei para frente em saltos poderosos, cobrindo a distância restante no que pareceu apenas um instante. Os penhascos se erguiam íngremes e lisos do fundo do vale, sem nem mesmo uma encosta de entulho para quebrar sua linha. Apenas uma dispersão de pedras caídas dava qualquer sinal de que eles haviam cedido ao tempo.
Minha primeira pesquisa apressada me encheu de pavor. Em nenhum lugar vi o menor vestígio de um ponto de apoio, exceto onde o estranho arauto ainda gritava sua convocação de uma saliência no alto. À minha direita, o penhasco desapareceu na densa floresta, sua folhagem deslumbrante subindo quase 1000 pés acima da face da rocha. À esquerda, a escarpa se estendia ininterruptamente pela cabeceira do vale, fundindo-se finalmente nos contornos de uma imponente cordilheira que nos cercava por todos os lados. Acredito que o mal-estar que esses macacos despertam em mim vem de sua estranha semelhança com os homens da Terra. Suas formas são perturbadoramente humanas, embora ampliadas a uma escala monstruosa, e a semelhança é suficiente para gelar o sangue. Eles têm 15 pés de altura, andando eretos sobre poderosas patas traseiras. Como os marcianos verdes, eles carregam um conjunto adicional de braços a meio caminho entre os membros superiores e inferiores. Seus olhos, colocados juntos, não se projetam como os dos homens verdes. Suas orelhas são mais altas, empurradas mais para o lado. Seus focinhos e dentes são muito parecidos com os dos grandes gorilas da África, enquanto suas cabeças se eriçam com pelos selvagens e ásperos. Foi nos olhos de tais feras e dos horríveis homens-plantas que olhei por cima do ombro de meu inimigo, pouco antes de a matilha cair sobre mim em uma tempestade de rosnados, gritos, mandíbulas estalando e o mais terrível dos sons, o ronronar medonho dos homens-planta. Em um instante, garras afundaram profundamente em minha carne, presas perfuraram minha pele, lábios frios e sugadores presos em minhas artérias. Embora preso sob seu volume esmagador, lutei para me levantar. Segurando minha espada longa pelo punho encurtado para que eu pudesse empunhá-la como uma adaga, eu bati de novo e de novo. Minha lâmina mordeu tão fundo que por um breve instante fiquei livre deles. Tudo isso passou no espaço de alguns batimentos cardíacos. No entanto, nesse período, Tarstarcas, que havia subido nos galhos acima, viu meu perigo. Ele caiu rapidamente para o meu lado e juntos ficamos de costas uma vez para o outro, como tantas vezes antes, nossas espadas brilhando em uníssono. Os macacos vieram até nós em corridas furiosas, apenas para serem repelidos por nosso aço. De todos os lados, os homens-planta se lançavam, caudas chicoteando como chicotes ou pulando como galgos para atacar de cima. Mas não importa o ângulo de seu ataque, eles encontraram as pontas afiadas de lâminas reconhecidas em toda Barson, pois as espadas de Tarstarcas e de um carteira muito eram consideradas entre as melhores que o planeta vermelho já conhecera. Mas mesmo as maiores espadas não podem resistir para sempre a um número infinito de bestas que não conhecem medo, nem recuo, até que a própria morte as detenha. Lentamente, inexoravelmente, fomos expulsos. Passo a passo, cedemos terreno até nos vermos pressionados contra o tronco colossal da própria árvore que havíamos escolhido escalar. De novo e de novo eles se lançaram sobre nós e novamente recuamos até que fomos forçados a contornar sua vasta circunferência. De repente, Tarstarcas, que estava na liderança, deu um grito baixo de triunfo. Aqui, John Carter. Abrigo para pelo menos um, ele gritou. A seus pés havia uma abertura oca na base da árvore, com apenas 1 metro de largura. Com você, Tarstarcas. Eu insisti. Mas ele balançou a cabeça, dizendo que seu grande corpo nunca passaria por uma garganta tão estreita enquanto eu pudesse. Nós dois pereceremos se ficarmos aqui, disse ele. Um ainda pode sobreviver melhor você do que eu. Não há esperança para eu rastejar para dentro enquanto essa horda nos agarra por todos os lados. Então morreremos juntos, Tarstarcas, respondi. Eu não vou abandoná-lo. Entre enquanto eu seguro a passagem. Meu corpo menor me permitirá deslizar atrás de você antes que eles possam impedi-lo. Mesmo enquanto discutíamos, nossas espadas subiam e caíam, derrubando inimigo após inimigo. Por fim, ele cedeu, pois parecia a única chance de qualquer um de nós viver. É sempre seu jeito, John Carter, colocar sua própria vida por último, disse-lhe sombriamente. Mas, mais do que isso, é a sua maneira de comandar a vida dos outros, até mesmo do mais poderoso Jedak em Barsoom. Havia um sorriso áspero em seu rosto cheio de cicatrizes, como se fosse uma brincadeira sombria que ele, Tarstarcas, o maior de todos os Jedaks, devesse obedecer à palavra de um homem de outro mundo, um homem com metade de seu tamanho. Se você falhar, John Carter, acrescentou ele, saiba disso, o cruel Tarka a quem você ensinou amizade virá para morrer ao seu lado. Como quiser, meu amigo, respondi. Mas rapidamente agora de cabeça para baixo enquanto o cubo sua retirada. Ele hesitou apenas um instante ao pensar em virar as costas para um inimigo vivo, algo que nunca fizera em toda a sua vida de batalha. Mas eu o pressionei com urgência. Apresse-se, Tarstarcas, ou estamos perdidos. Não posso segurá-los por muito tempo sozinhos. Ele caiu no chão e forçou o seu caminho para a cavidade. Imediatamente, a matilha se lançou sobre mim em frenesi.
Minha lâmina brilhou para a direita e para a esquerda, pingando cor verde e sangue carmesim, nunca parando, nunca vacilando, sempre penetrando profundamente no coração de algum novo atacante. Lutei como nunca havia lutado antes, contra probabilidades tão terríveis que até agora me pergunto como tendões mortais poderiam resistir a isso. No entanto, eles ainda vieram, redobrando seus esforços com medo de que pudéssemos escapar. O chão ao meu redor estava amontoado de mortos, mas por fim eles me arrastaram para baixo mais uma vez e senti novamente o aperto repugnante de chupar os lábios em minha carne. Mas mal caí quando mãos fortes agarraram meus tornozelos e me arrastaram para trás. Tars Tarkas estava me puxando para o oco da árvore. Por um momento, foi um cabo de guerra sombrio, pois um grande homem-planta agarrou-se firmemente ao meu peito. Mas consegui colocar a ponta da minha espada embaixo dele e, com um poderoso golpe, enfiei o aço profundamente em seus órgãos vitais. Dilacerado e sangrando por causa de uma dúzia de feridas cruéis, fiquei ofegante no chão da árvore oca enquanto Tars Tarka segurava a entrada contra a multidão furiosa do lado de fora. Por uma hora eles se enfureceram conosco, uivando e gritando. Os grandes macacos brancos berravam seus rosnados horríveis, enquanto os homens-plantas emitiam seu ronronar terrível e sobrenatural. Depois de várias tentativas tímidas de nos alcançar, eles desistiram do ataque e se contentaram com gritos aterrorizantes. Por fim, todos, exceto uma vintena, partiram, deixando apenas um guarda para vigiar nossa fuga. Parecia que estávamos presos, condenados a um cerco que só poderia terminar em morte por fome. Mesmo que conseguíssemos escapar sob o manto da noite, onde neste vale hostil e desconhecido poderíamos esperar encontrar refúgio? À medida que seus ataques diminuíam e meus olhos se ajustaram à penumbra dentro de nosso estranho abrigo, voltei minha atenção para explorar o interior. A cavidade era imensa, quase 15 metros de diâmetro, e seu piso plano e duro sugeria que outros haviam se abrigado aqui antes de nós. Olhando para cima para medir a altura da cavidade, notei um leve brilho de luz muito acima. Houve uma abertura. Se pudéssemos alcançá-lo, ainda poderíamos encontrar o caminho para as cavernas nos penhascos. À medida que meus olhos se acostumavam com a escuridão, descobri uma escada áspera do outro lado da árvore. Corri para escalá-lo e descobri que ele se conectava ao degrau inferior de uma série de barras horizontais de madeira que revestem o eixo estreito do tronco. Separadas por cerca de 1 metro, essas barras formavam uma escada perfeita que se estendia até onde eu podia ver. Voltei ao chão e contei a Tars Tarkas sobre minha descoberta. Ele me incentivou a subir o mais alto que pudesse com segurança enquanto ele permanecia embaixo para guardar a entrada. Então eu subi. Quanto mais alto eu ia, mais brilhante se tornava a luz acima. Continuei subindo 500 pés ou mais até chegar à abertura por onde o brilho entrou. Era do mesmo tamanho da base da árvore e abria diretamente sobre um grande galho, desgastado pelo longo uso como caminho para alguma criatura. Não ousei me aventurar, para não ser visto e nosso retiro descoberto. Em vez disso, refiz meu caminho para Tars Tarkas e, juntos, começamos a longa subida. Tark foi em frente e, quando cheguei ao primeiro bar, puxei a escada e entreguei a ele. Ele o carregou 30 metros mais alto, prendendo-o com segurança. Da mesma forma, removi as barras inferiores enquanto subia, deixando uma lacuna de 100 metros do chão. Assim, a busca de baixo tornou-se impossível, uma precaução que mais tarde provou nossa salvação. Quando chegamos à abertura superior, Tars Tarkas se afastou para me deixar passar primeiro, sabendo que meu corpo mais leve e maior agilidade me tornavam mais adequado para testar o caminho perigoso. O galho inclinou-se para cima em direção ao penhasco e terminou apenas alguns metros de uma saliência estreita na boca de uma caverna. O galho se curvou sob meu peso, balançando até que eu me equilibrei em sua ponta mais externa. Lá ele mergulhou baixo o suficiente para me deixar quase nivelado com a borda, que ficava a apenas alguns metros de distância. Muito abaixo estendia-se a planície escarlate do vale e muito acima erguiam-se os penhascos dourados brilhantes. Esta caverna não era uma das aberturas altas que eu havia visto do fundo do vale, ficava a 1000 pés mais baixo. Ainda assim, prometia tanta esperança quanto qualquer outra, e então voltei para Tars Tarkas. Juntos, rastejamos ao longo do caminho trêmulo. Mas quando chegamos ao fim, o galho cedeu tão profundamente sob nosso peso combinado que a saliência estava agora fora de alcance. Concordamos que Tars Tarkas deveria recuar ao longo do galho, deixando-me sua alça de arnês mais longa. Quando o galho saltou mais alto, pulei na caverna. Então, quando ele voltou, abaixei a alça e o puxei para cima. Desta forma, ganhamos a saliência com segurança e ficamos juntos em um poleiro tonto. O vale se espalhava magnificamente abaixo de nós. Naquela altura, vimos a vasta floresta e a planície carmesim circulando um mar silencioso, tudo cercado pelos penhascos colossais.
A certa altura, pensamos ter vislumbrado uma torre dourada brilhando acima das árvores distantes, mas decidimos que deveria ser uma ilusão, nascida de nossa esperança desesperada de encontrar sinais de civilização nesta terra bela, mas ameaçadora. Abaixo, na margem do rio, os macacos brancos devoravam os restos mortais dos companheiros de Tarstarcas, enquanto os homens planta pastavam em círculos cada vez maiores, mantendo o gramado escarlate tão liso quanto qualquer gramado cuidado. Certos agora de que a perseguição da árvore era improvável, voltamos-nos para a caverna, convencidos de que era uma continuação do caminho que já havíamos seguido, levando não sabíamos para onde, mas pelo menos para longe daquele vale de horrores. A passagem provou ser um túnel bem formado, cortado diretamente na rocha. Suas paredes se erguiam a 6 metros de altura, seu telhado arqueado abrangendo um piso de não mais de 1,5 metros de diâmetro. Sem qualquer meio de luz, tateamos lentamente para frente, cada um de nós mantendo a mão na parede e apertando a mão livre um do outro para que não pudéssemos nos separar caso o túnel se ramificasse. Não posso dizer até onde viajamos dessa maneira, mas finalmente encontramos uma obstrução que bloqueou o nosso caminho. Não era o fim natural do túnel, pois não era de pedra, mas de algo que parecia madeira muito dura, firmemente colocada em nosso caminho como uma divisória. Silenciosamente, corri minhas mãos sobre a superfície até que finalmente encontrei o pequeno botão que serve aos marcianos no lugar da maçaneta da Terra. Pressionei-o suavemente e senti o painel ceder lentamente. Em outro instante, estávamos olhando para uma câmara mal iluminada que, até onde podíamos ver, estava vazia. Sem hesitar, abri a porta e, com o grande Tarka às minhas costas, entrei. Mal havíamos percebido o que nos rodeava quando um som fraco atrás de nós me fez virar bruscamente, bem a tempo de ver a porta se fechar com um clique agudo como se alguma mão invisível a tivesse fechado. Eu pulei imediatamente para reabri-lo, pois o movimento não natural, juntamente com o silêncio pesado daquele lugar cavernoso nas profundezas dos penhascos dourados, me encheu de uma sensação de perigo à espreita. Meus dedos arranharam inutilmente a porta imóvel enquanto meus olhos procuravam em vão o botão que nos permitia entrar. Então, ecoando pela câmara, veio uma gargalhada zombeteira de lábios não visíveis. Capítulo e a Cama do Mistério. Por alguns momentos depois que aquela risada terrível desapareceu, Tarstarcas e eu ficamos em silêncio tenso ouvindo, esperando. No entanto, nada se mexeu e nenhum som adicional perturbou a escuridão. Por fim, o Tark deu uma risada baixa, a risada peculiar de seu povo quando eles estão na presença do terror. Não é uma explosão histérica, mas o verdadeiro sinal de seu prazer sombrio de horrores que adoeceriam o coração mais robusto da terra. Mais de uma vez eu os vi desmaiar em alegria selvagem com as agonias de mulheres e crianças se contorcendo sob os tormentos de seu festival monstruoso, os grandes jogos. Olhei para Tarstarcas, forçando um sorriso aos lábios, pois de fato um rosto firme nos serviu melhor naquela hora do que qualquer tremor. O que você acha disso? Eu perguntei. Onde diabos estamos? Ele me olhou com surpresa. Quer dizer que você não sabe onde está, John Carter? Tudo o que posso adivinhar é que Shebarson. Se não fosse por você e pelos macacos brancos, eu poderia nem adivinhar isso, pois nada que vi hoje se assemelha ao Barsum que deixei há 10 anos, nem ainda ao mundo do meu nascimento. Não, Tarstarcas, não sei onde estamos. Ele me estudou seriamente. Onde você esteve, John Carter, desde aquele dia em que abriu as poderosas portas da usina atmosférica? Quando o guardião morreu, os motores falharam e todo o Barsum estava sufocando? Seu corpo nunca foi encontrado, embora o mundo tenha procurado por anos. O próprio Jedak de Hélio e sua neta, sua princesa, ofereceram recompensas tão vastas que até mesmo príncipes se juntaram à caçada. Estou apenas uma conclusão quando tudo falhou que você tinha ido na peregrinação final, descendo o escuro rio ISS, para esperar sua princesa, Dejatoris, no mar perdido de Cruz no Vale Dor. Porque você foi, ninguém sabia, pois sua princesa ainda vivia. Graças a Deus. Eu entrei, meu coração pulando. Não ousei perguntar a você, temendo o pior que eu tinha chegado tarde demais. Quando a deixei nos jardins de Tardos Moors naquela noite, ela estava tão perto da morte que eu mal esperava chegar à planta a tempo. E ela ainda vive? Ela vive, John Carter. Você ainda não me disse onde estamos, pressionei. Estamos onde vim procurá-lo, John Carter e outro. Anos atrás, você ouviu falar da mulher que me ensinou que todos os Tarks são criados para odiar a mulher que me ensinou a amar. Você conhece o tormento e a morte hedionda que ela encontrou nas mãos de tal Ajus por causa desse amor. Eu pensei que ela me esperava no mar perdido de Curuz. Você sabe também que foi você, um homem de outro mundo, que me ensinou a amizade. E eu pensei que você também andou pelo Vale Dor.
Os dois que eu mais desejava, eu acreditava, estariam esperando por mim no final da peregrinação. Quando passou o tempo em que Dejatorizá ainda esperava por seu retorno, sempre acreditando que você havia voltado brevemente para o seu próprio mundo, eu cedi ao meu desejo. Há um mês, parti para a viagem, cujo fim vocês agora testemunharam. Você vê agora, Dion Carter, onde estamos? E aquele rio ISS se desaguando no mar perdido de Curus no Vale Dor? Eu perguntei. Ele inclinou a cabeça. Este vale é o lugar do amor, da paz, do descanso, para o qual todo barsomiano desde o início dos tempos ansiava por chegar ao fim da vida, cansado de ódio e derramamento de sangue. Isso, John Carter, é o céu. Mas sua voz era fria, suas palavras pesadas de ironia. A amargura neles revelou o golpe esmagador em sua fé. Uma vida inteira de esperanças destruídas, uma tradição tão antiga quanto sua raça mostrada vazia foi o suficiente para ter abalado um homem maior do que o sombrio Tarp. Coloquei minha mão em seu ombro. Sinto muito, eu disse, pois o que mais eu poderia dizer? Pense, John Carter, respondeu Tars Tarkas, nos incontáveis bilhões de Barsomians que desde o início dos tempos seguiram o rio ISS em sua peregrinação final, apenas para serem vítimas das feras selvagens que nos atacaram hoje. Há uma velha lenda, que uma vez um homem vermelho voltou vivo do mar perdido de Curus, do próprio Valedor, e de volta ao longo do misterioso rio ISS. Ele falou de criaturas monstruosas que habitavam em um vale de beleza insuperável, feras que saltaram sobre cada peregrino no final da jornada e o devoraram na mesma praia onde ele esperava encontrar amor, paz e felicidade eterna. Mas os antigos o mataram, pois a tradição decreta que qualquer um que retorne do rio do mistério deve morrer. No entanto, agora sabemos a verdade não foi blasfêmia. A lenda era um fato, e o homem descreveu apenas o que tinha visto. Mas de que adianta esse conhecimento para nós, John Carter? Mesmo que escapemos, também seremos rotulados de blasfemadores. Estamos presos entre o toate selvagem da certeza e o zitidar louco da verdade. Não é escapatória. Como dizemos na terra, Tarstarcas, estamos entre o diabo e o mar profundo, respondi, e apesar de mim sorri com a severidade de nossa situação. Não há nada para nós a não ser enfrentar o que vier e saber pelo menos que, quando cairmos, não cairemos barato. Qualquer que seja o inimigo que tire nossas vidas, macaco branco ou homem-planta, marciano verde ou vermelho, eles pagarão caro. Acabar com Dion Carter, príncipe da casa de Tar dos Moors, e Tarstarcas, Jedak de Tark, custará mais do que qualquer inimigo se importará em pagar. Eu ri de seu humor negro, e ele se juntou a mim uma daquelas risadas raras e genuínas que o diferenciavam do resto de sua raça severa e sem alegria. Mas conte-me de si mesmo, Dion Carter, ele gritou finalmente. Se você não esteve aqui todos esses anos, onde você esteve? Como é que eu te encontro aqui hoje? Eu estive de volta à Terra, eu disse. Por 10 longos anos orei e esperei pelo dia em que pudesse retornar a este seu velho mundo sombrio, que, apesar de toda a sua crueldade e costumes severos, amo ainda mais do que o planeta de meu nascimento. Por 10 anos eu suportei uma morte em vida de dúvida imaginando se Dejatoriz ainda vivia. E agora, quando finalmente minhas orações são respondidas e eu volto, o destino me joga no único lugar em Barson do qual parece não haver escapatória. E mesmo que a fuga fosse possível, isso me custaria a última esperança de ver minha princesa novamente nesta vida. Você viu hoje quão vão é o anseio do homem por algum paraíso material além da sepultura. Apenas meia hora antes de vê-lo lutando contra os Somens Planta, eu estava ao luar nas margens de um amplo rio na terra. E agora aqui estou eu. Essa é a minha resposta, meu amigo. Você acredita? Eu acredito, disse Tars Tarkas, embora eu não entenda. Enquanto conversávamos, estudei a câmara ao nosso redor. Tinha 200 pés de comprimento e metade da largura, talhado na rocha viva do penhasco. O brilho fraco de um único globo de rádio minúsculo no teto revelava paredes de ouro fosco listradas aqui e ali com manchas brilhantes de rubi, esmeralda e diamante. O chão era feito de uma substância mais dura, desgastada como vidro pelo uso prolongado. Em frente à porta pela qual havíamos entrado havia outra, além desses dois, não havia outro sinal de abertura. Eu estava prestes a procurar o controle que o abriria quando mais uma vez aquela risada cruel e zombeteira soou desta vez tão perto que comecei a recuar, minha mão voando até o punho da minha espada. Do canto mais distante da câmara, uma voz ouca entoou: Não há esperança, não há esperança. Os mortos não voltam, os mortos não voltam. Não há ressurreição. Espere que não, pois não há esperança. Embora nos voltássemos instantaneamente para o som, ninguém estava lá. No entanto, confesso que um arrepio subiu pela minha espinha e os pelos curtos do meu pescoço se eriçaram como os de um cão quando sente o invisível na noite. Caminhei rapidamente em direção à voz, mas ela cessou antes de chegar à parede. Então, do lado oposto da câmara, uma nova voz soou, estridente e penetrante.
Tolos, tolos, Heitor. Você acha que pode desafiar as leis eternas da vida e da morte? Você enganaria Isus, deusa da morte, pelo que lhe é devido? Seu poderoso mensageiro, o antigo ISS, não o carregou em seu seio até o Vale Dor por sua própria escolha? Vocês pensam, tolos, que Isus vai entregar o que é dela? Você acha que escapará quando em todas as incontáveis eras apenas uma única alma fugiu dessas paredes? Volte pelo caminho que você veio para as presas misericordiosas dos filhos da árvore da vida ou as mandíbulas dilacerantes dos grandes macacos brancos. Aí está a liberação rápida da dor. Mas se você persistir nesta tentativa louca de enfiar os penhascos dourados das montanhas de Ots, passando pelas fortalezas inexpugnáveis dos ternes sagrados, então a morte em sua forma mais hedionda será o seu destino, uma morte tão terrível que até mesmo os próprios Terns, que planejaram a vida e a morte, não podem suportar testemunhá-la, mas desvie os olhos e tape os ouvidos contra os gritos de suas vítimas. Voltem, ó tolos, voltem. Então, mais uma vez, aquela risada terrível ecoou pela câmara, desta vez de outro lado. Mais estranho, murmurei, virando-me para Tarstarcas. O que devemos fazer? Ele perguntou. Não podemos lutar contra o ar vazio. Eu quase preferiria voltar e enfrentar inimigos em cuja carne eu poderia enfiar minha lâmina, vendendo minha carcaça caro antes de afundar naquele esquecimento eterno que parece ser a eternidade mais justa que qualquer mortal pode esperar com razão. Se não podemos lutar contra o ar vazio, Tarstarcas, respondi, o ar vazio também não pode lutar contra nós. Eu, que enfrentei e conquistei milhares de guerreiros musculosos e lâminas temperadas, não voltarei atrás por causa de uma corrente de vento e nem você, Tar. As vozes invisíveis podem vir de criaturas invisíveis que empunham lâminas invisíveis, respondeu o guerreiro verde. Bobagem, Tarstarcas. Eu jurei. Essas vozes pertencem a seres tão reais quanto você ou eu. Suas veias carregam sangue vital que pode ser derramado tão facilmente quanto o nosso. O próprio fato de eles se esconderem na invisibilidade prova que eles são mortais, e não excessivamente corajosos. Você acha que John Carter vai fugir ao grito de um inimigo covarde demais para enfrentar uma luta justa com aço frio? Levantei minha voz deliberadamente, certificando-me de que nossos algozes invisíveis me ouvissem, pois eu estava cansado dessa farsa estressante. Parecia-me também que isso era apenas um estratagema para nos levar de volta ao vale da morte de que tínhamos acabado de escapar, onde as feras selvagens poderiam fazer um trabalho rápido conosco. Por um longo momento houve silêncio. Então, de repente, um som suave e furtivo atrás me fez girar e lá, rastejando em minha direção com um movimento sinuoso, veio um bando de muitas pernas. O Bant é um predador feroz que assombra as colinas baixas ao redor dos mares mortos do antigo Marte. Como a maioria das feras marcianas, é quase sem pelos, exceto por uma grande juba eriçada em torno de seu pescoço grosso. Seu corpo longo e sinuoso repousa sobre 10 pernas poderosas. Suas vastas mandíbulas, armadas com fileiras de presas em forma de agulha, se estendem quase até suas orelhas minúsculas. Seus enormes olhos verdes salientes completam o terror de seu aspecto. Enquanto avançava, chicoteou sua cauda poderosa contra seus flancos amarelos. Então, vendo o que foi descoberto, soltou seu terrível rugido, um rugido que congela sua presa em paralisia no instante em que salta. Mas sua voz não tinha esse poder sobre mim. Ele saltou e, em vez de carne macia, suas mandíbulas cruéis encontraram aço frio. Um batimento cardíaco depois, minha lâmina deslizou para fora de seu coração imóvel. Virando-me, vi Tarstarcas envolvido com outro dos monstros. Assim que ele despachou o seu, eu, guiado por aquele estranho instinto de batalha, girei novamente para encontrar mais uma fera saltando sobre mim. Assim foi por quase uma hora. Uma criatura horrível após a outra saltou sobre nós, como se do próprio ar vazio. Tarstarcas estava contente, pois aqui finalmente havia algo sólido que sua lâmina poderia atingir, enquanto eu também achava o combate preferível ao riso desencarnado. E nossos inimigos não eram espíritos ficou claro por seus uivos de raiva e dor quando nossas lâminas morderam o alvo e pelo sangue vital quente que jorrou de suas artérias enquanto morriam. No entanto, notei algo. Nunca vimos um deles realmente aparecer do nada. Sempre eles vinham até nós quando estávamos de costas. Nunca desisti, nem por um instante, de minha razão para acreditar que eles se materializaram do nada. Eles entraram na câmara, eu tinha certeza, através de alguma porta secreta astuciosamente planejada. Entre os ornamentos do arnês de couro de Tarstarcas, os marcianos não usam roupas, exceto esse arnês. Com sedas ou peles apenas para se aquecer após o anoitecer havia um pequeno espelho, do tamanho de um copo de mão de uma senhora, pendurado no meio do caminho em suas costas. Certa vez, quando ele se inclinou sobre uma fera caída, meu olhar se deparou com esse espelho. Em sua superfície, avistei algo que me fez sussurrar com urgência.
Não se mexa, Tarstarcas. Nenhum músculo. Ele obedeceu, imóvel como pedra, enquanto meus olhos se fixavam na coisa estranha tão vital para nós. O que vi foi uma seção da parede girando lentamente. Com ele virou uma parte do chão diretamente diante dele. Imagine um cartão de visita colocado na vertical no centro de uma moeda de prata deitada, vire a carta e a seção do piso gira com ela. O ajuste era tão perfeito que nenhuma rachadura era visível na penumbra da câmara. Quando a parede virou até a metade, uma besta foi revelada agachada do outro lado do chão em movimento. Quando o pivô parou, a criatura nos encarou muito simples. Mas o que mais me chamou a atenção foi o vislumbre através da seção semivirada. Uma câmara bem iluminada além, onde vários homens e mulheres estavam acorrentados à parede. Na frente deles estava um homem operando o painel secreto. Seu rosto era perverso e sua pele não era vermelha como os homens vermelhos de Marte nem verde como os Tarks, mas branca como a minha com uma grande juba de cabelos amarelos esvoaçantes. Os cativos eram marcianos vermelhos. Acorrentados com eles estavam mais feras como as que foram soltas sobre nós e outras igualmente selvagens. Com essa revelação, virei-me para encontrar o próximo inimigo que se aproximava, meu coração incomensuravelmente mais leve. Mantenha os olhos na parede do seu lado. Tarstarcas, avisei em um sussurro baixo, é através de portas escondidas nas paredes que essas feras são lançadas sobre nós. Mantive minha voz tão fraca que nossos algozes invisíveis não soubessem que eu conhecia seu segredo. Enquanto cada um de nós ficava de frente para as extremidades opostas da câmara, nenhum outro ataque veio, o que me disse que as divisórias foram perfuradas de alguma forma, permitindo que espiões nos observassem de fora. Por fim, um plano me ocorreu. E quando perto de Tarstarcas, eu sussurrei em seu ouvido, sem nunca deixar meu olhar vagar do meu lado da sala. O grande Tark deu um grunhido de concordância e, de acordo com meu projeto, começou a recuar lentamente em direção à parede que eu enfrentava, enquanto eu avançava um passo à frente dele. Quando paramos a 3 metros da porta escondida, eu parei, avisando-o para permanecer absolutamente imóvel até que eu desse o sinal. Então, virando as costas diretamente para o painel, olhei como se pudesse queimá-lo com os olhos, sentindo o peso do olhar maligno que eu sabia que deveria estar observando do além. Naquele instante, meus próprios olhos se voltaram para o disco de metal polido amarrado nas costas de Tarstarcas e, por meio de seu reflexo, fixei meu relógio na própria seção da parede que tantas vezes vomitara seus horrores. A espera foi curta. Logo a superfície dourada começou a se mexer e balançar para o lado. Imediatamente dei o sinal. Eu me joguei na metade inicial da porta pivotante assim que o Tark girou e saltou pela abertura cada vez maior da outra. Um salto me levou para a próxima câmara, onde caí cara a cara com o homem de feições cruéis que eu havia vislumbrado antes. Ele tinha a minha altura, poderosamente construído, e externamente tão parecido com o homem da terra quanto meu próprio reflexo. Em seu cinto pendiam espadas longas e curtas, uma adaga e uma das pistolas de rádio mortais tão comuns em Barsoom. Eu estava armado apenas com minha espada longa e, pelas antigas leis da batalha, ele não deveria ter me encontrado com nenhuma arma maior. Mas a honra não significava nada para ele, ele tinha o revólver em punho antes que meus pés mal tocassem o chão. Um corte rápido para cima da minha espada fez girar de suas mãos antes que ele pudesse atirar. Ele instantaneamente desembainhou sua espada longa e, assim, igualmente, partimos para um duelo tão acirrado quanto eu já lutei. O homem era um mestre espadachim, claramente bem treinado e experiente, enquanto eu não fechava meu punho há 10 longos anos. No entanto, minha velha habilidade voltou rapidamente e, em poucos minutos, ele começou a sentir o peso dela. Seu rosto escureceu de raiva quando todos os seus ataques foram recebidos, enquanto o sangue escorria de uma dúzia de cortes superficiais que eu já havia marcado nele. Quem é você, homem branco? Ele cuspiu. Sua cor prova que você não é um barsomiano do mundo exterior. E você não é um de nós. As últimas palavras vieram meio que como uma pergunta. E se eu fosse do templo de Sus? Eu arrisquei de forma imprudente. Seu rosto ficou mortalmente pálido sob a máscara de sangue. Deus me livre. Ele engasgou. Não pressionei mais, mas guardei o pensamento. De suas palavras, aprendi que poderia realmente haver homens como eu dentro do templo, e que o medo ou a reverência o faziam tremer com a ideia de ofender alguém. Mas meu negócio com ele foi mais imediato, colocar minha lâmina entre suas costelas. Eu fiz isso em instantes e não muito cedo. Os prisioneiros acorrentados acompanharam nosso combate em um silêncio tenso. Nenhum som quebrou a câmara, exceto o anel de aço batendo, o arrastar de pés descalços e o assobio de palavras breves e venenosas forçadas através dos dentes cerrados. Mas quando o corpo do meu oponente se amassou sem vida aos meus pés, a voz de uma mulher soou em súbito alarme.
Vire, atrás de você. Ela gritou. Eu me virei antes mesmo que a última nota tivesse saído de seus lábios e lá encontrei outra da mesma raça sobre mim, espada erguida. Ele havia escorregado furtivamente de um corredor sombreado e estava quase a uma distância de ataque antes que eu o visse. O painel secreto pelo qual eu havia entrado estava fechado, e de Tars Tarkas não havia sinal. Como eu ansiava por ele ao meu lado. Eu estava lutando quase sem pausa por horas, havia suportado provações que teriam drenado a vitalidade de qualquer homem e, por quase um dia inteiro, não comi nem dormi. A exaustão pesou sobre mim e, pela primeira vez em muitos anos, duvidei que pudesse dominar meu inimigo. No entanto, não havia escolha. Minha única esperança estava em me lançar sobre ele com cada grama de ferocidade que ainda possuía, terminando a luta com pressa, pois não tinha mais forças para um duelo prolongado. Mas meu adversário pensava o contrário. Calmo e habilidoso, ele desviou e cedeu, forçando-me a um esforço desesperado. Ele era, se possível, um espadachim ainda melhor do que o primeiro, e devo confessar que ele me perseguiu duramente até que finalmente cheguei perigosamente perto de fazer papel de bobo e morto. Eu podia sentir minha força se esvaindo, minha visão embaçando até que o mundo vacilou diante de mim. Meio atordoado, tropecei e cambaleei, mais adormecido do que acordado. Foi então que ele fez seu pequeno truque inteligente que quase me custou a vida. Passo a passo, ele me manobrou até que eu estivesse diante do cadáver de seu camarada caído. Então, com fúria repentina, ele se lançou. Fui empurrado para trás, meu calcanhar batendo no corpo, e a força de sua corrida me jogou esparramado sobre o homem morto. Meu crânio rachou com força contra o chão de pedra, o golpe soando em meus ouvidos, mas foi esse mesmo impacto que me salvou. A dor limpou a névoa do meu cérebro e alimentou minha raiva, deixando-me pronto para despedaçar meu inimigo com minhas próprias mãos. E eu poderia ter feito isso também se minha mão direita, enquanto me empurrava do chão, não roçasse no metal frio. Aos olhos do leigo, uma bugiganga é uma bugiganga. Mas para o lutador, sua mão conhece sua arma apenas pelo toque. Não precisei pensar em reconhecer o revólver do guarda-morto, deitado onde havia caído quando o tirei de suas mãos. O homem que me enganou saltou para a frente, sua lâmina brilhando, sua ponta apontada diretamente para o meu coração. De seus lábios ressoou a risada cruel e zombeteira que eu já ouvira na Câmara do Mistério. Um instante depois, aquela risada estava congelada em seus lábios, seu rosnado retorcido na morte, quando uma bala do revólver de seu camarada explodiu seu coração. O impulso carregou seu corpo colidindo comigo, e quando o punho de sua espada atingiu minha cabeça, eu estava mergulhado na escuridão mais uma vez. Capítulo 4. Tuvir. Os sons da luta me puxaram de volta da inconsciência. Por um momento não consegui me identificar nem a fonte desses ruídos. Então, do outro lado da parede contra a qual eu estava deitado, veio o arrastar dos pés, o rosnado das feras, o barulho das armas e a respiração tensa de um homem. Levantei-me instável e olhei ao redor da câmara onde havia lutado tão recentemente por minha vida. Contra a parede oposta, os prisioneiros e os animais acorrentados me olhavam, alguns com raiva surda, alguns com curiosidade, outros com esperança. Foi essa última expressão que brilhou mais claramente no rosto da jovem marciana vermelha que gritou seu aviso para mim. Ela era um exemplo notável da beleza de seu povo, suas características divinas tão parecidas com as raças mais nobres da Terra, embora sua pele brilhasse com o tom de cobre claro de sua espécie. Nua e sem adornos. Eu não conseguia adivinhar sua posição, mas claramente ela estava cativa aqui. Os ruídos além da parede ficaram mais claros e de repente eu entendi. Tars Tarkas estava lutando lá sozinho, lutando desesperadamente contra feras ou homens. Com um grito, atirei-me contra a porta escondida, mas era como bater nos próprios penhascos. Febrilmente, procurei seu segredo, minha frustração aumentando, e já havia levantado minha espada longa para cortar o painel teimoso quando a voz da garota soou. Espere, poderoso guerreiro. Salve sua lâmina para onde ela possa atingir a verdade. Este metal não cede ao aço, mas ao toque de quem conhece seu segredo. Você sabe então? Eu exigi. Eu faço. Solte-me e abrirei o caminho. As chaves das minhas correntes estão sobre o primeiro de teus inimigos caídos. No entanto, por que você voltaria àquela câmara de horrores para enfrentar o Banto novamente, ou pior? Porque meu amigo luta lá sozinho, respondi, já arrancando o chaveiro do corpo do morto. Entre suas muitas chaves, a garota escolheu rapidamente aquela que a libertou. Liberta, ela se moveu com um propósito rápido para a porta escondida, selecionando uma segunda chave delgada e semelhante a uma agulha que ela deslizou em um pequeno buraco invisível na parede. Imediatamente o painel girou, carregando consigo a seção do chão sob meus pés, e fui arrastado para a câmara além.
Lá estava Tars Tarkas, com as costas pressionadas contra um canto, de frente para meia dúzia de Bands. Suas cabeças ensanguentadas e peles rasgadas testemunhavam o trabalho de sua espada, assim como os cortes profundos em seu corpo falavam da ferocidade de seu ataque. Ele estava cambaleando, enfraquecido por ferimentos e perda de sangue, mas ainda assim, ele estava de pé, sombrio e inflexível, incorporando o ditado de sua tribo: deixe untar com a mão e sua cabeça, e ele ainda vencerá. Quando ele me viu, seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio, se de alívio ou de diversão com meu próprio estado maltratado, eu não sabia dizer. Levantei minha espada, pronto para correr para o lado dele, mas uma mão gentil pegou meu braço. Para meu espanto, a jovem me seguiu na briga. Espere, ela sussurrou. Deixe-os comigo. E antes que eu pudesse detê-la, ela deu um passo à frente, desarmada e indefesa, para enfrentar os Bans rosnando. Quando ela estava quase sobre eles, a garota falou uma única palavra marciana baixa, mas dominante. Instantaneamente, as grandes feras giraram em sua direção e eu me preparei para vê-la despedaçada antes que eu pudesse chegar ao seu lado. Mas, em vez disso, eles se encolheram, encolhendo-se a seus pés como cães chicoteados. Ela falou novamente, tão suavemente que não conseguia entender as palavras, então se moveu para o outro lado da câmara com 6 monstruosos Bans trotando humildemente em seus calcanhares. Um por um, ela os guiou através de um painel escondido até a sala adjacente. Quando o último desapareceu, ela se virou para nós com um leve sorriso e então ela mesma escapou, deixando-nos sozinhos de espanto. Por um tempo, nenhum de nós falou. Por fim, Tars Tarkas disse: ouvi os sons da batalha além do muro pelo qual você passou, John Carter, mas não temi por você até ouvir o estalo de um revólver. Eu sabia que nenhum homem em toda Barsoom poderia resistir a você com a espada e viver. Mas quando ouvi o tiro, me desesperei, pois sabia que você não carregava nenhuma arma de fogo. Diga-me o que aconteceu. Isso que ele pediu, contando a luta golpe por golpe, então juntos voltamos nossos esforços para o painel secreto pelo qual eu havia entrado. Ficava do lado oposto da câmara da porta pela qual a garota havia conduzido seus animais. Mas por mais que tentássemos, a laje dourada desafiou todos os esforços para dominar sua fechadura oculta. Certamente, pensamos, deve haver alguma saída, já que os prisioneiros acorrentados aqui teriam sido deixados à mercê das criaturas que rondavam este lugar. De novo e de novo fomos de uma ponta a outra da sala, perplexos com os painéis gêmeos que zombavam de nossas esperanças. Por fim, quando o desespero quase nos dominou, uma das portas se abriu silenciosamente para dentro e a jovem estava diante de nós mais uma vez. Quem é você? Ela perguntou. E qual é a sua missão? Que você se atreve a tentar escapar do valedor e da morte que você escolheu? Eu não escolhi a morte, donzela, respondi. Não sou barsomiano, nem ainda fiz a peregrinação ao ISS. Meu amigo aqui é Jedak dos Tarks, embora ele ainda não tenha falado seu desejo de retornar ao mundo exterior. Pretendo tirá-lo da mentira viva que o prendeu neste lugar terrível. Eu sou de outro mundo. Eu sou Dion Carter, príncipe da casa de Tardos Moors, Jedak de Hélio. Talvez algum boato sobre mim tenha chegado até mesmo a esta caverna amaldiçoada. Ela sorriu fracamente. Sim, disse ela. Nada do que acontece no mundo acima é totalmente desconhecido aqui. Eu ouvi falar de você há muito tempo. Os Ternes muitas vezes se perguntavam o que aconteceu com você, já que você não fez da peregrinação, nem pôde ser encontrado na face de Barsoom. Diga-me, eu disse. Quem é você, então? Porque você é um prisioneiro, mas exerce tanto poder sobre essas feras que se pode pensar que você é dona aqui em vez de escrava? Eu sou uma escrava, respondeu ela. Por 15 anos fui mantido neste lugar. Agora eles se cansaram de mim e temem o conhecimento que adquiri de seus caminhos. Por isso, eles me condenaram à morte. Ela estremeceu. Que morte? Eu perguntei. Os Solitaires comem carne humana, disse ela, mas apenas aquilo que foi drenado da vida pelos lábios sugadores de um homem vegetal, carne da qual o sangue foi retirado. A esse destino eu estava condenado, e a hora estava próxima quando você veio e perturbou seus planos. Então foi Oliters contra quem lutei? Eu perguntei. Não, ela respondeu. Aqueles que você derrubou eram ternes menores da mesma raça cruel e odiosa, mas não os próprios ternes sagrados. Os Oliternes habitam as encostas externas dessas colinas sombrias, de frente para o mundo aberto de onde tiram suas vítimas e seus saques. Um vasto labirinto de passagens conecta essas cavernas com os palácios acima. Através deles se movem os ternes menores, as hordas de escravos e cativos e as feras ferozes que assombram este submundo sem sol. Aqui há homens, mulheres e criaturas que nasceram nesses túneis e câmaras e que viverão e morrerão aqui, nunca vendo a luz do sol.
Eles servem aos ternes, proporcionando diversão e sustento. De vez em quando, algum peregrino, flutuando pelo ISS, passa pelos homens-planta e pelos macacos brancos que guardam o templo de Sus apenas para cair nas garras dos ternos como eu, quando um santo terno em sua torre de vigia me cobiçou e me arrastou do rio onde ele flui dos penhascos dourados para o mar perdido de Curus. Todos os que chegam ao Vale Dor são considerados presas legítimas dos animais,